48, dados vetores v e w, determine x e y para que o produto vetorial entre eles seja o vetor nulo. Ok, produto vetorial entre dois vetores só dá o nulo se eles forem paralelos. Então a gente poderia pegar que esse vetor aqui é um múltiplo desse. Ou então pela definição direta, tá? Pega o produto vetorial igual ao vetor nulo. Então acho que eu vou fazer pela definição direta. Talvez utilizando paralelismo fosse sair mais rápido, mas aqui eu vou fazer utilizando a definição. Então V vetorial W vai ficar aqui, é o determinante da matriz formada por IJK, primeira coordenada do V, que é A, 5B, menos C sobre 2. Na segunda coordenada W temos menos 3A, x e y. Ok. Então aqui ficaria... acho que vai dar mais trabalho. Então a ideia seria fazer isso aqui, pegar as coordenadas e igualar o vetor 0, 0, 0. 0, 0, 0, que é o vetor nulo. Eu montei isso aqui, acho que vai ser mais simples fazer pelo paralelismo mesmo. Tá? Ok. Então eu vou fazer de outro jeito, não vou continuar desse jeito não. Então nós temos que ter o seguinte. Devemos ter que os vetores V e W devem ser paralelos. Ou seja, tem que existir um alfa número real tal que V seja alfa W, ou equivalentemente que alfa V seja igual a W. Eu vou utilizar essa daqui, porque aqui eu estou vendo que tem menos 3A e aqui só A, enfim, mas tanto faz. Você poderia utilizar onde precisasse. Então, alfa V, então aqui temos A, 5B menos C sobre 2, tem que ser igual ao W, que é menos 3A, x e y. Aplicando distributiva, aqui ficaria alfa A e aqui igual a menos 3A. Então a gente teria aqui alfa A igual a menos 3A. Supondo, então se A for diferente de 0, já a gente volta nesse caso aqui. Então se A for diferente de 0, a gente tem que alfa seria menos 3. Tá? Aqui a gente pode dividir por A dos dois lados. Então a gente teria aí que menos 3 A 5B menos C sobre 2 deve ser igual a menos 3A x e y. Da primeira coordenada a gente já se ocupou dela. Da segunda coordenada teríamos que menos 15B é o nosso x. Da terceira coordenada, menos com menos vai ficar mais. Então 3C sobre 2 seria a terceira coordenada desse. Então esses seriam os nossos x e y. Esse seria aqui os nossos x e y. Mas aqui a gente supôs que o A fosse diferente de 0. Se o A... Eu não sei, eu não olhei o gabarito do livro, talvez ele não tenha considerado isso, não sei. Então aqui vamos considerar agora se o A for 0, então aqui a gente não teria informações sobre essa coordenada aqui, tá? Aqui a gente não poderia cancelar isso. Teríamos aí que 0 igual a 0, então a gente não teria informação nenhuma sobre o alfa. Mas a gente teria o seguinte, que esse com esse, 5 alfa B deveria ser igual a esse, né? X.
I menos C sobre 2 alfa. Deixa eu ver, só para conferir se hoje você está falando alguma informação sobre isso. Ok, então aqui ele está pedindo para determinar x e y, não falou nada sobre isso, a gente vai ter que considerar esses casos sim. Bom, então nós temos aqui 5 b é igual a x, e da terceira coordenada, então deveríamos ter menos alfa c sobre 2, não sei se alfa ficou muito ruim, seria igual ao y. Então, isso aqui acontece, ó. Se o A for diferente de zero, serve isso. Se o A for zero, a gente vai ter que tomar o x como sendo um múltiplo de b, então 5ab, e o y como sendo isso daqui. Então, essa é a nossa solução. Se o A for diferente de zero, isso. Se o A for igual a zero, isso.